Olá pessoal, meu nome é Marcelo, sou da Lumarte Iluminação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perfil de LED que está bem na moda. A gente vai aprofundar um pouco mais tecnicamente sobre esse produto, falando sobre o perfil, sobre a lente, sobre fita de LED, sobre driver e por aí vai. É bastante assunto e nós vamos entrar no detalhe e espero que vocês gostem. Pessoal, então começando a nossa terceira videoaula, hoje a gente vai falar então sobre perfil de LED e a gente vai abordar o perfil, o difusor, fita de LED e driver, que são os componentes que formam um perfil em geral. Perfil entende-se também como um sistema linear de iluminação, tá? Então começando pelo perfil. O perfil a gente chama que é basicamente a carcaça. E na carcaça é onde se clica a lente, ou também chamado de difusor. Existem vários modelos de perfil de LED. Esse é o perfil de sobrepor, esse é o perfil de embutir com mola. Tem do largo, tem do fino, tem o duplo, tem o de prateleira, de móveis, que são bem menores. São vários modelos, a gente pode trabalhar dependendo da aplicação com esse ou aquele. Agora, o que é importante... Antes de entrar no detalhe de cada um deles, é importante saber a qualidade do perfil, a qualidade do alumínio. Ou seja, muitos deles acabam, por conta de serem muito baratos, eles podem ser fabricados em plástico, o que é um problema. Qual que é o problema? O problema é que ele não vai conseguir dissipar o calor da fita de LED. Então, vamos supor que a fita de LED ela é aplicada geralmente aqui na base do perfil. E o perfil como um todo, então, ele funciona como um dissipador de calor. Agora, se o seu perfil for de plástico, você vai ter justamente esse problema de dissipação do calor. A fita vai esquentar, não vai conseguir trocar o calor que ela precisa e ela vai queimar, ela vai falhar ou vai começar a piscar, flicar, tá? Então, assim, evite perfil em plástico por conta disso. Segundo, então a gente sempre quer um perfil, a gente está falando de produto de qualidade, então a gente quer um perfil feito em alumínio. Então, extrudado em alumínio. Para quê? Para a gente ter essa capacidade de dissipação que o alumínio fornece. Esse é um ponto bastante importante. E aí, entrando ainda em custo, em preço, muitos fabricantes acabam fazendo um alumínio cada vez mais fino em parede, em espessura, a tal ponto que tem alguns que você compra na internet, você consegue torcer ele na mão. Ou seja, imagina isso na mão de um eletricista mais fortinho. Só dele instalar no teto, ele pode torcer ou entortar o perfil, o que acaba tendo um resultado depois estético muito ruim. Então, assim, veja a qualidade do alumínio, veja a estrutura de alumínio para você conseguir aí comparar um com o outro. Principalmente quando você trabalha com projetos lineares acima de 3 metros, chega a 10, 15, 20 metros, um corredor. É importante você ter uma robustez do seu material para você conseguir manter um alinhamento eficaz no seu projeto, tá bom? Então essa é a primeira parte que a gente fala sobre perfil. Sempre de alumínio, para a gente manter a qualidade do produto e não entregar um produto ruim para o nosso cliente, para o nosso projeto, tá? Pessoal, se o conteúdo foi interessante até agora, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no canal, manda seus comentários, vai fazer toda a diferença para a gente. Obrigado. Difusor. Difusor é o que eu sempre costumo falar, perfil é tudo igual. Não é, gente, tá? Assim como existem modelos similares, mas é preciso entrar tecnicamente no detalhe para saber e poder comparar um com o outro. Então, quando a gente fala de difusor, a gente fala de lente, existe um índice que é preciso checar, que é a transmitância da sua lente. Ou seja, a capacidade da lente de propagar e difundir a luz que incide nela, que atravessa ela. Lentes de baixa qualidade têm uma transmitância baixa, ou seja,
você acaba perdendo muita luz que fica na lente, ela não passa pela lente. E aí o que acontece é, se você tem uma fita boa, que você considera boa, com lumes calculados e tudo mais, o resultado final da luz emitida pelo perfil pode não ser satisfatório quando você trabalha com uma lente ruim, com um produto ruim, porque você tem uma perda muito grande em iluminação com essa lente que não tem uma transmitância alta. Então é preciso tomar cuidado com o difusor para conseguir fechar esse produto de uma forma que tenha uma qualidade, uma emissão, uma eficiência luminosa muito boa, tá? Então esses dois fatores todo fabricante teria que indicar. Caso seja solicitado, tem um datasheet disso, e aí dá pra gente se basear, tá? Terceiro ponto, fita de LED. Aqui é importante falar um pouco sobre fluxo luminoso que a gente falou na aula passada. Se você perdeu, volta lá, dá uma olhada, porque vai ser importante saber aqui um pouco mais sobre esse assunto, assim como o calor que a gente falou lá do LED na primeira aula, tá? Fita de LED, como a gente falou, tem diferentes aplicações de perfil e tamanhos também. Então, o que a gente costuma recomendar aqui é aqueles perfis de prateleira, ou seja, você tem vários níveis de prateleira, você não precisa de um fluxo luminoso muito forte na fita de LED, porque o objeto a ser iluminado está muito próximo ali, né? Uma prateleira está a 30, 40 centímetros do objeto que vai ser iluminado. Então a gente recomenda usar uma fita de mais ou menos uns 600 lumens, porque em geral um perfil de móvel, vamos pôr aqui, móvel, armário, prateleira, etc. e tal, ele tem a metade do tamanho desse perfil. Então a capacidade de dissipação de calor dele é bem menor do que um perfil maior. Então você tem que trabalhar com uma potência baixa e um fluxo baixo para ter uma troca de calor aqui adequada e não sobrecarregar a sua fita. Quando a gente fala agora de iluminação de ambiente pelo teto, ou seja, iluminação geral, difusa, aí a distância que está do teto até a mesa ou o ambiente a ser iluminado é maior do que o de uma prateleira. Aí então a gente tem que lançar mão de fitas mais fortes. Em geral, o que a gente recomenda é a fita de 20 watts com um fluxo de 2.300 lumens. Essa fita, então, vai ser capaz de transmitir, ou o fluxo dela vai ser suficiente para iluminar o ambiente, tá? E aí a gente vai estar usando esses modelos aqui, seja de sobrepor, seja de embutir. Essas fitas, em geral, têm 240 LEDs por metro. A quantidade de LEDs por metro é importante também porque para o seu perfil ficar iluminado de forma uniforme e não pontuado. Se você tiver 60 ou 120 LEDs por metro, você pode ter, ao olhar o perfil no teto, você consegue verificar onde que está um ponto de LED e o outro. E isso a gente não quer, a gente quer uniformidade na lente. Daí é importante que tenha uma quantidade maior de LEDs por metro, tá? E a hora que a gente trabalha com perfis como pendente, às vezes a gente tem num ambiente a mesa, uma mesa de reunião, e a gente tem aqui um pendente sobre a mesa, um pendente de perfil, tá? O que acontece? Tem que tomar cuidado nessas aplicações, por quê? Porque o perfil, então, está numa distância diferente do que ele estaria no teto. A gente acabou de falar, no teto, então, a gente trabalha com uma fita mais forte, para ter um fluxo luminoso mais forte, para ter alcance da iluminação. Mas quando a gente baixa do teto como pendente, a gente não precisa mais de algo tão forte assim. Na verdade, se colocar isso nessa altura, e a gente vai estar mais ou menos nessa altura, no campo de visão, vai dar ofuscamento, porque o fluxo luminoso vai ser muito forte. Então, nessas aplicações em particular, a gente recomenda um fluxo menor de 1.700 lumens, para daí aí já vai estar adequado para iluminar tanto a mesa ou o ambiente sem causar ofuscamento.
Então é preciso saber qual perfil usar em qual aplicação e a fita para cada caso, e depois nós vamos falar do driver para cada caso. Então, porque senão ou vai ficar muito ou vai ficar muito pouco, ou vai ficar muita luz ou pouca luz, ou vai ter capacidade de dissipar ou não. E tudo isso é o que vai definir a qualidade do nosso projeto, é o que vai definir a vida útil do equipamento. Então, esses pontos são bastante importantes. Por fim, a gente fala então, vamos falar de driver. Pessoal, driver ou também chamado de fonte, tá? Fonte de alimentação. Fitas de LED, depois a gente pode falar mais a fundo sobre fita de LED, porque tem muito assunto, tá? Se tiver demanda, a gente fala mais tecnicamente sobre fita de LED. Mas fita de LED, em geral, trabalha com drivers ou fontes de tensão, tá? Então, a fita de LED funciona com tensão constante. Tensão constante. E não corrente, mas existem drivers de corrente. Então, há uma diferença grande de driver de tensão e driver de corrente para cada tipo de aplicação. Não vou entrar no detalhe agora, mas é só para vocês saberem mesmo. Fita de LED, qual a variável que a gente precisa verificar é a tensão. Então, driver de tensão para conseguir manter o fluxo luminoso da fita. E como a gente calcula, então, o driver? Muita gente não sabe como calcular um driver, mas de forma simplificada, potência é igual a tensão vezes corrente, tá? Então, se a gente pegar, vamos supor aqui no nosso exemplo hipotético, aqui num perfil de 1 metro com fita de 20 watts por metro. Então, se a gente tem 1 metro vezes 20 watts por metro, nós vamos ter 20 watts de potência total consumida pela fita. Como que a gente calcula o driver? A gente não pode considerar um driver exatamente na dimensão da potência da fita. A gente tem que trabalhar com 20%, 30% de folga no driver para ter a vida útil garantida do equipamento e o fornecimento da tensão certinha para a fita funcionar no tempo necessário, no tempo de vida útil necessário. Então, 20 watts mais 20%, a gente vai ter 24 watts no driver, tá? Então, com um driver, voltando aqui então, um driver de potência de 24, lembrando que, em geral, fitas de LED usadas em perfil, elas são principalmente em 12 volts, mas elas podem ser também em 24 volts. Tem chegado bastante fita no mercado já em 24, elas são mais eficientes, não vou entrar no detalhe aqui, porque é algo mais específico. Vamos tratar do mais geral, que seria fita de LED em 12 volts, que é o que mais se encontra no mercado. Então, 12 volts, tensão 12 volts. Então, I vai ser igual a 24 dividido por 12, e vai ser igual a uma fonte ou driver de 2 A. Então, para um perfil de 1 metro com fita de 20 watts por metro, considerando 20% de tolerância no driver, eu devo considerar um driver de 24 watts, ou então, em outras palavras, um driver de 2 A. Então, muita gente se confunde aqui em ampere ou watts, mas é basicamente a mesma coisa quando você lembra lá da fórmula básica aqui de potência. Tá? Vamos calcular outro. Meu perfil é de 2 metros. 2 metros com 20 watts vai dar 40 watts de potência consumida de fita. Mais 20% vai dar 48 watts. Voltando aqui, 48 watts dividido por 12, nós vamos ter 4 A. Então, um driver de 48 equivale a dizer um driver de 4 A. Então, é importante manter essa folga de potência no driver para você não sobrecarregar o seu driver. Isso é bastante importante. Muita gente acaba não calculando dessa forma
e aí sobrecarrega o driver, e aí a vida útil de todo o equipamento fica questionável. Então não faça isso, sempre dê uma folga para o seu driver trabalhar tranquilo, sem sobreaquecimento, sem nada, tá? Outro ponto importante aqui, que é importante a gente falar, sobre como especificar os seus perfis de drivers num ambiente grande, né? Por exemplo, se a gente pegar um corredor grande e a gente colocar três perfis de 3 metros. Então nós estamos falando de 9 metros de perfil, de sistema linear de iluminação. Algumas pessoas, e isso a gente não recomenda, consideram uma fita inteira, vai emendando de 9 metros. Então, primeiro ponto, fita de LED em 12 volts, é importante não ultrapassar 5 metros, é menor do que 5 metros. Por quê? Porque você pode ter, acima de 5 metros, você pode ter perda de tensão ao longo da fita. O que acontece daí no final das contas é, se o seu driver está aqui, está alimentando 9 metros de fita, no começo ele fica mais forte e depois ele fica mais fraco. O fluxo luminoso decai no final da fita, quando você tem um comprimento maior do que 5 metros numa fita de 12 volts. Então evite ligar um sistema muito grande com uma fonte de LED. Da mesma forma o driver, se você pegar, vamos supor, 9 metros vezes 20 watts por metro, vai dar 180 watts. 180 watts. Você vai precisar de uma fonte enorme aqui, vamos supor de 200 a 250 watts, para ligar esse circuito. Vamos supor que você fez dessa forma, um driver muito grande alimentando 9 metros de fita. Isso não é recomendável, tá, gente? Não façam isso, por quê? Por vários motivos. Primeiro, como eu falei, você vai ter queda de tensão ao longo da sua fita. Então, o fluxo luminoso não estará uniforme do começo ao fim da fita. Segundo ponto, trabalhar com uma potência muito alta, você vai precisar de um driver muito alto. Potência, gente, a gente está falando de calor, tá? Então, o seu equipamento aqui, nesse nível de potência, ele vai gerar muito calor. Então, dependendo de onde ele for alocado, ele pode não conseguir trocar o calor necessário que ele precisa. E aí ele vai ter uma perda de vida útil do equipamento. Então você vai ter um fluxo não uniforme e um driver trabalhando muito no limite, sobreaquecendo. E o terceiro ponto é, se algo aqui falhar, ou o driver ou a fita, todo o seu ambiente fica no escuro. Isso é um problema sério, principalmente se for de uso comercial, tá? Então, o correto é separar os circuitos, não trabalhar dessa forma, porque essa é uma forma errada de calcular. Às vezes as pessoas calculam dessa forma para ter um preço melhor, mas o barato depois sai caro. A gente sabe disso por experiência. Então, assim, qual que é o correto? 3 metros de fita. Vamos calcular que 3 metros de fita com fita de 20 watts por metro vai dar 60 watts. Voltando aqui, 60 watts, 60 watts mais 20% vai dar um driver de 72 watts. Então, 72 watts é igual a 12 volts vezes I vai dar 72 sobre 12 vai dar 6 amperes. Então, aqui nós vamos ligar um driver de 6 amperes. Aqui nós vamos ligar outro driver de 6 amperes aos 72 watts. E aqui nós vamos ligar outro driver de 6 amperes aos 72 watts. Ou seja, cada fita
vai estar sendo alimentado com 3 metros de fita, com um driver com 20 watts de potência e o driver de 72 watts. Ou seja, é uma situação muito melhor do que o caso anterior. E aí a gente garante um fluxo uniforme do começo ao fim do segmento, do perfil. E o driver trabalhando com folga tem a vida útil garantida aqui do equipamento. E mesmo tendo projetado de forma correta, como é o caso aqui, se um elemento falhar, porque todo equipamento é suscetível a falha, pode acontecer, se um falhar, você vai perder um só e o seu ambiente continua funcionando. Como não funcionaria se fosse ligado tudo num elemento só. Então isso é bastante importante. É preciso separar os circuitos. Fica mais caro, mas fica um pouco mais caro. Não vale a pena juntar pensando em custo, porque depois mais para frente vai ficar mais caro, basicamente. Isso é certeza. Então separem os circuitos e trabalhem dessa forma com folga para os equipamentos funcionarem de forma adequada. Então, pessoal, só para a gente finalizar, então, para a gente fundamentar o que a gente acabou de falar. Então, para a gente entregar um produto de qualidade para o nosso cliente, um produto que vá durar e ilumine da forma adequada, de forma profissional, a gente precisa, então, garantir que o perfil seja em alumínio, muito bem estrudado e com robustez, para ele não torcer a mão. A gente precisa que o difusor seja uma lente de qualidade com alta transmitância para a gente não perder luz na lente. A gente precisa de uma fita de qualidade, né, com fluxo calculado e garantido e particionado em até 5 metros. E para finalizar, um driver, que pode ser o slim, o chaveado, o dimerizável, calculado com folga para a gente ter um funcionamento adequado e também não trabalhar com os drivers muito grandes em potência por causa do calor e etc. e tal. A gente não falou de dimerização porque é um assunto muito específico, mas se precisar a gente vem, volta e fala um pouco mais sobre dimerização. Então assim, são 4 fatores que é fácil de garantir, é fácil de analisar, só pegando na mão a gente já consegue comparar um ou outro, e para cada perfil um fluxo, para cada aplicação um fluxo, para a gente não ter nem pouca luz, nem muita luz, ofuscamento, evitar ofuscamento e a gente ter um ambiente iluminado de forma profissional. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.